Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o tema de Juliano, Imperador Juliano, o apóstata. Esse foi um tema que foi colocado pela Multiversal num vídeo, que ele destacou um trecho de texto de Juliano, né, contra os galileus, em que supostamente, segundo a Multiversal, ali Juliano estaria reconhecendo que talvez Jesus não tivesse existido. Então seria um depoimento da época dizendo que havia sim pessoas lá nos primeiros séculos que já questionavam a historicidade de Jesus. Na verdade, não. Na verdade, esse texto de Juliano não está questionando a historicidade de Jesus, tampouco o texto de Justino Mártir, no diálogo com Trífon. Tá? O único primeiro momento em que a historicidade de Jesus vai ser levantada vai ser no século XVIII, no Iluminismo. Não tem antes. Tá? Então, esses dois textos que a Multiversal trouxe na verdade não está falando disso. O Justino Mártir está questionando que Messias não veio, não é Jesus. Tem uma parte que ele diz que Jesus, aquele que foi crucificado, esse não pode ser o Messias, porque ele foi crucificado no madeiro. E com relação ao Juliano, o que ele está questionando ali não é que Jesus não existiu, mas é que Jesus foi um movimento muito significante. Ele não foi sequer percebido pelos seus contemporâneos porque não teve expressão. Então, ele não está questionando isso. Isso eu vou desenvolver mais aqui. Isso foi desenvolvido pelo Álvaro Rodrigues num vídeo, está aqui em anexo, que ele explicou muito bem essa questão. E eu vou falar aqui nesse vídeo mais sobre a questão do Juliano, do imperador Juliano. Né? O imperador Juliano ele governou aí 2 anos, 361 a 363, e ele procurou restaurar o paganismo como religião dominante do Império Romano, revertendo as políticas pró-cristãs de seus antecessores, especialmente Constantino e seus sucessores. Tá? Então, Constantino, lá em 313, promulgou o Edito de Milão, deu liberdade de culto, isso favoreceu o cristianismo, e o cristianismo, até pouco tempo atrás, na época lá do Diocleciano, ele havia sido objeto de perseguição. 303, por aí. Então, isso favoreceu o cristianismo, mas não se limitou a isso. Né? O Constantino ele construiu templos cristãos, ele favoreceu a entrada de cristãos para os ensinos nas escolas e ele promoveu o cristianismo. Então, os lugares de culto lá em Jerusalém foram instaurados lá para os lugares onde Jesus foi morto, onde foi crucificado, onde havia cruzes, tudo isso foi, esses locais santos foram identificados ali na época do Constantino. Então ele favoreceu bastante a promoção do cristianismo. Paradoxalmente, quando ele era ariano, que seria um herege, né? Mas de modo geral ele favoreceu o cristianismo. O Juliano ele foi um defensor do neoplatonismo, de outras religiões, tradições pagãs. O Daniel Hobbes chega a citar que ele era iniciado nos mistérios de Mitra. Ele foi batizado e só se revelou como pagão, né, como apóstata, quando ele assumiu o império em 361. Então ele procurou restaurar essas fé e práticas religiosas pagãs. Ele não reverteu o Edito de Milão, o Edito de Milão continuou valendo, ou seja, ele não fez uma lei perseguindo cristãos. Ele promoveu uma reforma religiosa que favoreceu a restauração dos templos pagãos. Então, aqueles templos que foram convertidos em igreja lá para Constantino, ele quis reverter para que voltassem a ser templos pagãos e reabriu as escolas filosóficas pagãs, incentivando o paganismo em geral. O reinado dele foi curto, não conseguiu reverter a ascensão do cristianismo como principal religião, mas ainda não era a religião oficial, né? Você ainda tinha outras religiões ali convivendo. O próprio Constantino ele não aboliu o paganismo e nem proibiu práticas pagãs em todo o império. E, inclusive chegou a participar de rituais e práticas pagãs em certos contextos. Então,
o Constantino ele promoveu políticas que favoreciam o cristianismo, como a construção de templos e igrejas, entre as quais a Basílica de São João de Latrão. Tá? Então, o Juliano veio então para tentar reverter essa tendência e restaurar os cultos pagãos. Né? A lei escolar, que afastava os cristãos do ensino, era uma lei que dizia que para você ser professor, você tinha que acreditar nos textos clássicos. Né? Isso já excluía os cristãos. O Juliano também tentou reconstruir o Templo de Jerusalém, que lá no século IV, os cristãos acreditavam que a destruição do templo no ano 70 era um cumprimento da profecia de Daniel 9:27, que falava ali que Deus irá fará cessar o sacrifício e a oblação. Foi o que aconteceu com a destruição do templo de 70, né? O sacrifício no templo acabou, né? Porque o templo acabou. Então eles entendiam essa profecia de Daniel 9:27 como uma profecia da destruição do templo. Então, o Juliano, tentando reverter isso, ele tentou reconstruir o Templo de Jerusalém, mas não conseguiu. Tá? Amiano Marcelino, ele menciona que Juliano ele convocou os bispos cristãos ao palácio, incluindo Basílio Magno, e os instou a porem de lado suas diferenças. Né? Lembra que no Concílio de Nicéia houve aquela polêmica toda em torno da divindade de Jesus, né? E dos arianos, dos católicos, e então o Juliano ele convocou esses cristãos arianos e não arianos para que vivessem em paz. Amiano Marcelino, no entanto, esclarece que a estratégia do Juliano, quando ele tenta restaurar os cultos pagãos e dar liberdade de culto, na verdade a ideia dele era que aumentassem as dissensões entre o cristianismo. Então, seria o uso da liberdade como instrução para debilitar a igreja. Isso o Antônio Carlos Machado ele vai nessa linha aí. De fato, essa proposta de liberdade total de culto, né, total independência do Estado, né, na verdade não era bem isso que Juliano estava fazendo, né, porque logo que ele entrou, ele revogou os exílios que tinham contra várias lideranças da igreja cristã, como Atanásio, bispo de Alexandria. Então, Atanásio voltou para o bispado em Alexandria, assim como Cirilo e outros. Agora, depois que ele viu que o Atanásio estava promovendo várias conversões ali entre mulheres de alta estirpe, tá? Que segundo o texto do Juliano, ele revogou essa liberdade e voltou a colocar o Atanásio pela quarta vez em exílio. Então, assim, é uma liberdade de culto mais ou menos. Né? Ele estava claramente imbuído do interesse de fragilizar o cristianismo. Né? O Juliano, como epiteto, sempre chama os cristãos de galileus. Né? Essa carta, que é Epístola contra os Galileus, esse Galileus aí é para enfatizar a tese de que o cristianismo ele era um culto local, era uma coisa bem localizada. Era, entre aspas, o credo dos pescadores. Então, é para diminuir. Então, quando você lê a carta toda está com o intuito de diminuir o cristianismo. Ele toma muito como referência a doutrina do neoplatônico Porfírio. Porfírio escreveu uma obra em 15 livros, onde ele ataca o cristianismo. Só que ali, Porfírio, ele questiona temas como a cronologia e a autoria das escrituras. Porfírio questiona isso. Nós não temos o texto, mas, ao que se sabe, existe esse questionamento. Esse questionamento Juliano já não traz, ele não entra nessas questões. Então é curioso isso, né? Se Juliano acreditasse realmente que o cristianismo era uma invenção, então seria essa parte que ele focaria mais do Porfírio, né? E ele não toca nessas questões. Então,
ele assume a autenticidade do Evangelho de João, que ele cita, ele não questiona essas autenticidades, autorias, né? De qualquer forma, o Concílio de Éfeso, em um decreto de 431, condenou os livros de Porfírio a serem queimados, mas não mencionou os de Luciano. Então você veja que a igreja mandou queimar. Aí já estamos na igreja sendo religião oficial do Império Romano. Tá? 431 já é religião oficial. E ali a igreja usa de todo o seu poder de Estado para simplesmente apagar todo tipo de oposição. Então ali já não tem mais paganismo. Né? Então, os livros do Porfírio foram queimados, mas os do Juliano não. Novamente, uma lei de Teodósio II, em 448, Juliano também foi preservado, enquanto Porfírio foi condenado. Em 529, Justiniano novamente decretou que livros anticristãos deveriam ser queimados. Porfírio, que ainda tinha dele, foi queimado, e Juliano também foi preservado. Então, assim, chegou essa carta contra os galileus, chegou até nós, ela conseguiu sobreviver. Pouco depois da morte de Juliano, Gregório Nazianzo, ele escreveu uma longa tratado contra Juliano, no qual ele atacou esse texto contra os galileus. No século V, com Teodoro de Mopsuestia e Filipe Sideta, escreveram refutações que se perderam. Então, nesse texto do Juliano, tem várias passagens onde ele vai falar da historicidade de Jesus. Por exemplo, na parágrafo 99, ele diz assim: no entanto, falarei um pouco mais adiante. Agora vou apenas apontar que o próprio Moisés e os profetas que vieram depois dele, e Jesus do Nazareno, sim, e Paulo também, que superou todos os magos e charlatães de todos os lugares e todas as vezes. Então, ele está dizendo que está partindo da historicidade de Jesus, né? Em 213, ele fala: até Jesus, que foi proclamado entre vós, foi um súdito de César. Não está havendo nenhum questionamento de historicidade. No 191, ele vai falar assim: no entanto, Jesus, que conquistou os menos dignos de vós, é conhecido pelo nome há pouco mais de 300 anos, e durante sua vida não realizou nada que vale a pena ouvir, a menos que alguém pense que curar homens tortos e cegos e exorcizar aqueles que foram possuídos por demônios malignos nas aldeias de Betsaida e Betânia, possa ser classificado como uma conquista poderosa. Então você vê que ele diminui, ele diz assim: Jesus só atuou em Betsaida e Betânia, fez coisas menores ali. Mas se você puder me mostrar que um desses homens é mencionado pelos escritores conhecidos da época, esses eventos aconteceram no reinado de Tibério ou Cláudio, então você pode considerar que eu falo falsamente sobre todos os assuntos. Então ele desafia a mostrar algum desses homens aí que ele está citando da vida de Jesus, que é mencionado pelos escritores conhecidos da época. Não é mencionado. Por quê? Porque é um movimento pequeno. Então ele está diminuindo o movimento de Jesus. Ele não está negando a historicidade. E, bom, para evitar qualquer dúvida, esses outros parágrafos ele fala claramente da historicidade, né? Quando diz que foi um súdito de César. Então, e dentro daquela contextualização, né? De que ele é um neoplatônico, ele se baseia nos textos de Porfírio. Porfírio questiona a autenticidade dos evangelhos, e ele aqui, ele nenhum está questionando a autenticidade dos evangelhos, ele não usa esse argumento do Porfírio. Tá? Então, não há menor entendimento de que ele possa estar questionando a existência de Jesus. Não, ele está, sim, querendo diminuir o movimento. Sobre João, ainda nessa carta contra os galileus, ele diz assim: mas o digno João, uma vez que percebeu que um grande número de pessoas em muitas das cidades da Grécia e da Itália já haviam sido infectados por esta doença, e porque ouviu, suponho que até os túmulos de Pedro e Paulo estavam sendo adorados, secretamente é verdade, mas ainda assim ele ouviu isso, ele, digo, foi o primeiro a se aventurar a chamar Jesus de Deus.
Por que então você acrescenta a isso que ninguém viu, ninguém a Deus viu a Deus em tempo algum? Pois se de fato viste, se não Deus Pai, ainda Deus que é o Verbo. Mas se tu, filho unigênito, é uma pessoa e o Deus que é o Verbo, outra, como vi alguns de sua seita, então parece que nem mesmo João fez essa declaração precipitada. Então aqui o Juliano está questionando o Evangelho de João, né? Porque ele diz que o Evangelho de João, ao mesmo tempo em que chama Jesus de Deus, ele confirma isso, ele não nega a autenticidade de João e fala que isso atraiu muitas pessoas na Grécia e na Itália, tá? E inclusive fala da veneração dos túmulos de Pedro e Paulo sendo adorados, possivelmente em Roma, está se referindo, né? Ele fala então que os evangelhos de João fala claramente de Jesus sendo Deus. Ao mesmo tempo que o evangelho diz assim, de João, ninguém viu a Deus em tempo algum. Então ele chama atenção para essa contradição, porque se João diz que ninguém viu a Deus em tempo algum, tá? Ora, então Jesus não pode ser Deus, né? Porque as pessoas viram Jesus. Então veja, mesmo neste argumento aqui, ele está presumindo que as pessoas viram Jesus. Certo? Que não foi uma invenção. Nesse argumento aqui, ele já está vendo. Aqui, como seria interpretado isso? Seria interpretado que João está se referindo. Ninguém viu a Jesus até a encarnação. Ninguém viu a Deus até a encarnação. Quando Jesus se encarnou, aí ele é a imagem de Deus, né? Mas ele aqui, Juliano, não está fazendo essa interpretação. Ele está dizendo, está apontando que seria uma contradição. E a contradição do Juliano só faz sentido se Jesus existiu. Porque ele está dizendo que vocês viram Jesus. Jesus foi visto na sua época. Então, como é que pode ser aqui que ninguém viu? Então, ele não era Deus, porque aqui está dizendo que ninguém viu a Deus em tempo algum. Entende? O argumento usado pelo Juliano presume a existência de Jesus. Então, arrematando então aqui. Então, resumindo, nós temos então um texto de Juliano que não trata dessa questão da não historicidade de Jesus. E é um texto de uma pessoa que é contra os cristãos, que está tentando recompor os cultos pagãos e que não levanta essa questão da historicidade. Então é isso. Muito obrigado, então.